Olá, seja bem-vinda a esse canal. Hoje eu venho com dicas para quem quer aprender tarô. Muita gente quer aprender tarô, vê muitas coisas na internet hoje em dia, que felizmente tem, que é uma coisa boa, porque é acessível, né? Torna mais acessível o aprendizado, mas que também requer mais alguns cuidados. Então, para quem quer aprender tarô, eu vou dar aqui alguns conselhos e você examina aí se isso comunica com você, tá bom? Olha, para quem está chegando agora no tarô, não conhece de nada, a primeira dica que eu dou é procure os tarôs canônicos para aprender. O que é um tarô canônico? É um tarô que é referência, faz referência no sentido simbólico, no sentido interpretativo, para os outros tarôs. Hoje em dia você vê muitos tarôs, tarôs da bruxa, tarôs do gato, tarô do reverso, tarô disso, tarô daquilo. Só que todos esses tarôs que fazem, tarô dos anjos e, né, muitos outros tipos de tarô, eles são, na verdade, leituras e interpretações sobre imagens canônicas que vêm sendo transmitidas através da história. Então, se você quer ser uma taróloga ou um tarólogo que quer conhecer realmente o sentido do tarô arquetípico, o que ele significa em cada símbolo, eu digo para você para não ir atrás daqueles que replicam o cânone, vocês buscarem o próprio cânone para estudar. Então, vou trazer hoje aqui 3 tarôs canônicos, certo? Então, o tarô canônico mais conhecido, mais antigo também, é o tarô de Marsélia. O tarô de Marsélia é um cânone clássico que tem muitas edições. Desde o século XVII, a gente vai encontrar edições do tarô de Marsélia na Europa. E nessas edições a gente tem alguns editores, porque à época os editores eram quem faziam a releitura, digamos, de cada arquétipo, né? E existem aqueles editores clássicos. Para você conhecer a base do tarô de Marsélia, eu indico este livro e este autor, Yoav Ben-Dov. Você vai ouvir falar de outros autores que falam do tarô de Marsélia, como Alejandro Rodorovsky, mas eu vou deixar depois Depois eu vou fazer um vídeo só para o tarô de Marsélia, certo? Mas para início eu indico Yoav Ben-Dov. Por quê? Porque ele vai fazer um compilado e ele vai elaborar um tarô e publicar um tarô, que é o estudo dos tarôs de Marsélia, editados e publicados por Nicholas Conver. Nicholas Conver, ele será uma referência, tanto na Europa quanto nas Américas, de interpretação do tarô de Marsélia. Quando eu digo interpretação, é porque é o seguinte, o tarô de Marsélia é o mesmo em todos os lugares, certo? Mas, por exemplo, aqui, vou colocar aqui, no Hierofante, a gente vai encontrar versões que só tem a cruz nessa mão e não tem nesta. Que nesta mão indicam uma luva. E outros que não, que indicam mãos iguais. Então, tudo vai depender... Eita, nem estava aparecendo, né? Vamos colocar aqui. Então, aqui são as mãos do Hierofante, e aqui ele vai em alguns aparece a cruz, em outros não aparece a cruz. É isso que eu falo sobre interpretação dos arquétipos. E aqui o que Ben-Dov vai fazer, ele vai pegar todos os tarôs publicados por Nicholas Conver e vai fazer essa leitura compilada das publicações e das edições dos tarôs de Marsélia, que são exatamente os mesmos. A diferença é um tem uma cor mais acentuada, traços mais bem desenhados, mais finos, outros terem traços mais grosseiros, mas é o mesmo tarô, certo? E aí, Yoav Ben-Dov, ele publica esse livro e publica esse tarô, que vai ser chamado de CBD, porque é Conver Ben-Dov. Porque o tarô de Marsélia, que não tem autoria, é importante dizer que você que está chegando agora, não tem um autor. Ah, foi fulano que fez. Não foi Conver que fez,
não foi Jean Dodal que fez, ninguém sabe a autoria do tarô de Marcélia, e provavelmente ele é um compilado de diversas autorias, né, que foram trazidas por transmissão, por tradição oral, por impressões simples lá na Europa, até chegar no mundo todo, certo? E aí, ó, Bendov, ele lança o CBD Tarô de Marcélia, e esse livro, o Tarô de Marcélia Revelado, em que ele traz história, né, do tarô de Marcélia, e traz as indicações de interpretação do tarô. Então, se você quiser começar a ter um estudo bom e preparado de tarô, esse é um livro que eu aconselho. E eu aconselho também começar do tarô de Marcélia. Muita gente pergunta, qual tarô eu começo? Eu aconselho começar do tarô de Marcélia. Você aprendendo tarô de Marcélia, você aprende o restante facilmente. Porque é o mesmo tarô, na verdade, certo? É o mesmo tarô. Que vai modificar a interpretação pictórica, né, da pintura. Outro tarô canônico, aí sim é um tarô autoral, porque o tarô de Marcélia, ele não tem referência de uma autoria certa. Mas o tarô Waite-Smith, ele tem a referência de Pamela Smith e de Arthur Waite, né? Então, Pamela e Arthur, eles estudavam ocultismo em uma ordem, né, de conhecimentos, e o Aurora Dourada, eles estudavam também com outras ordens iniciáticas, eles estudavam o tarô como sendo um instrumento de aprofundamento dos conhecimentos antigos, e Pamela, em especial, se dedicou a fazer um tarô com a participação de Arthur Waite, embora que por anos, por décadas, esse tarô ficou conhecido como sendo o tarô de Waite, pelo machismo, né? Mas foi Pamela quem desenhou, e aqui você vai encontrar sempre a assinaturazinha dela aqui, que é um caduceu. E ela fez a pesquisa, e uma coisa que ela mudou e que se tornou canônico, e por isso que é um tarô canônico. Porque o tarô de Marcélia, ele não tem uma referência de imagem para os arcanos menores, percebam. Pamela, ela fez todo um estudo sobre o significado dos arcanos menores e ela deu uma imagem. Quando Pamela faz isso e eles lançam o tarô, que vai ser conhecido inicialmente como Rider, que é a editora, Waite, que é o homem da história que aparece, então o tarô Rider Waite, ele vai aparecer e no início do século XX ele vai bombar, ele vai ser uma febre, né? Então todos os que vão surgir copiando essa interpretação canônica, que na verdade que se tornou canônica, de Pamela Smith. Então, se você perceber, todos os tarôs do século XX, eles vão ter uma interpretação baseada na interpretação de Pamela Smith. Então, quem vai dar essa interpretação, o 6 de copas, ele é a presença da saudade da infância, da saudade de algo de passado, está aqui descrito na representação de Pamela Smith. E aí todos os tarôs, eles vão vir representando e copiando, muitos copiando assim, literalmente, né? A imagem que Pamela Smith traz, por exemplo, 3 de espadas, ela traz um coração com 3 espadas enfiadas. A gente vai ver os outros tarôs copiando assim, literalmente aquela imagem. E todas vêm desse cânone, desse tarô que se tornou canônico, que é o tarô que hoje a gente chama, o reconhecimento do trabalho de Pamela Smith, o tarô Smith-Waite ou Waite-Smith, certo? E aqui, para conhecer e fazer uma leitura, eu sugiro esse livro aqui, porque o próprio livro de Waite, de Arthur Waite, sobre o tarô, ele é indicativo de algumas interpretações, mas ele tem um certo limite, porque, por exemplo, ele não reconhece a importância dos arcanos menores, como Pamela reconhecia. Aqui é Raso Banzaf, esse autor, eu gosto muito dele, de vez em quando eu estou citando ele, e esse é um livro bem completo
para quem está começando, porque ele vai indicar o arcano e as diversas formas de interpretação desse arcano. Então, é um livro muito bom para quem quer começar estudando, já praticando. Quer já praticar? Ele tem, inclusive, um também do tarot de Crowley, mas é muito específico. Esse daqui, como eu prefiro o tarot de Pamela Smith ao tarot de Crowley, eu gosto mais desse, né? Então, para quem quer começar, é uma ótima leitura, certo? Raso Banzaf. E aí, acompanha, para vocês aprenderem esse cânone, vocês precisam, obviamente, escolher pelo tarô de Pamela Smith e Arthur Waite, que é o tarô Waite Smith, ou Smith Waite, ou alguns ainda chamam de Rider Waite, certo? E que é muito fácil de encontrar em diversas editoras. E, por fim, mas não menos importante, um cânone também muito copiado é o tarô egípcio de Falconier, certo? Então, eu tive que fazer uma engenharia reversa para entender de onde vinha o principal cânone dos tarôs egípcios mais atuais. Porque é impressionante, simplesmente reproduzem as lâminas de um autor e não dão o devido crédito. Então, fui pesquisando e encontrando até identificar que o principal cânone dos tarôs egípcios hoje vem do tarô desenhado, aí veja só, é compartilhado aqui o cânone, vem do tarô desenhado a pedido de Falconier, e esse tarô ele foi desenhado por Otto Wenegger, ou Wenegger, não sei como se pronuncia, vamos dizer Wenegger. Ele foi desenhado por Otto Wenegger, aí, como eu digo, que é compartilhado. Esse desenho, ele foi solicitado por Falconier para o livro O Tarô Egípcio, certo? Só que esse ilustrador, ele vai pegar as descrições que Falconier traz do tarô egípcio, por sua vez, baseado em um estudioso anterior, que era Paul Christian. Paul Christian é o pseudônimo de... Como é que é o nome dele? Bitois. Jean-Baptiste Bitois. Jean-Baptiste Bitois, um ocultista do final do século XIX, que vai estudar o tarô e descreve o tarô, e quando descreve o tarô, aqueles que o seguiram, estudaram por ele, foram interpretando conforme aquela descrição de Bitois. E aí, Falconier vai escrever sobre o tarô egípcio com esses ensinamentos de Bitois, pede a Wenegger para que ele desenhe, e ele vai desenhar essas imagens que vão ser referência e cânone por todo o século XX do tarô, do chamado tarô egípcio. Então, se você quiser estudar o tarô egípcio, eu sugiro que você vá atrás da referência canônica de Falconier nesse livro aqui, né? Esse daqui, como não é de uma editora muito conhecida, eu acho que é uma editora alternativa, é a Diamond Editora. Você encontra pela internet, solicitando pela internet, tá bom? E vem o livro e vem os 22 arcanos maiores, porque foi assim que foi feito por Falconier, somente os 22 arcanos maiores. Por quê? Porque realmente, assim como o Waite, tem os autores, os estudiosos do tarô do final do século XIX, eles só levavam em consideração, a maioria deles só levava em consideração os arcanos maiores. Não davam muita trela, não, para os arcanos menores. Isso quem vai mudar é Pamela Smith, né? E aí a gente tem uma seguidora, amiga minha, muito querida, muito, muito humana, que é a bruxa Sabrina Carvalho, que ela é professora e gestora do Carcará, Escola de Tarô, que ela tem um conhecimento incrível sobre Pamela Smith, e ela tem, no curso dela, ela faz uma apresentação maravilhosa e fantástica sobre os arcanos menores, bem no sentido de honrar esses estudos e
essa graça que nos concedeu Pamela Smith com seu tarô, que mudou a concepção do tarô, a visão do tarô e o estudo do tarô no século XX, com certeza. É algo pouco referenciado, pouco conhecido, como uma mulher recaracterizou os tarôs mais contemporâneos a partir do seu olhar sobre os arcanos menores. Então, são essas as sugestões. Se vocês tiverem algum pedido para fazer de algum tarô específico para conhecer, para saber um pouco da história, podem pedir aqui. Faz nos comentários, vai nos comentários e diz assim o que é que você gostaria de saber, o que é que você gostaria de ouvir a respeito dos tarôs ou de outros oráculos como as runas ou da numerologia, tá bom? Um abraço e até mais!